sol brilhava no céu claro e a primeira neve do outono derretia-se e formava pequenos lagos que tornavam a caminhada bastante penosa. Naquele dia, Apoluque arpoou uma foca num buraco de respiração. Os 3 jovens estavam com muita fome e comeram o fígado do animal cru e ainda quente, antes de retalhar o resto da carne em tiras compridas e bem delgadas. Apoluque prendeu as tiras de carne em uma correia, que saiu puxando atrás de si quando retomaram a caminhada. De repente, Apoluque descobriu rastros de urso. Ajoelhou-se e estudou-os demoradamente. Ele passou não faz muito tempo, concluiu. Os rastros estão muito frescos. Espero que não nos tenha localizado, pois nossas armas não seriam de grande valia contra um urso. Para ter certeza de que o urso não se encontrava mais ali por perto, Narua e ele subiram cada um de um lado de um pequeno morro coberto de gelo e observaram os arredores por alguns momentos. Não havia urso nenhum à vista. Os rastros se dirigiam para o mar e desapareciam. Ele, de certo, foi para a banquisa, disse Apoluque, ao descer e aproximar-se de Leive. Há muitas focas por lá nessa época do ano. Mas o urso não fora para a banquisa. Tratava-se de uma velha fêmea que localizara os garotos e farejava a carne de foca que Apoluque vinha arrastando. A fera escondera-se entre os blocos de gelo acumulados e observava atentamente o aspecto e os gestos dos 3 humanos. A ursa estava faminta, era idosa e por isso tinha dificuldades para caçar focas. Imóvel, viu os humanos aproximarem-se. Quando estavam a uns 100 metros de distância de seu esconderijo, ele assomou diante deles com um rugido terrível. As crianças pararam de chofre. Apoluque atirou fora tudo que tinha nas mãos e agarrou o cabo do arpão que Leive trazia sob o braço. Rápido como raio, encaixou no arpão uma ponta afiada e mirou a ursa. Não adianta correr, disse. Ela nos alcançaria num instante. Jogue-lhe a carne, sugeriu Narua. Fiquem onde estão, gritou Apoluque. Vou tentar enfiar-lhe o arpão no corpo quando ela atacar. Leive balançou a cabeça, sacou seu punhal e apontou para a ursa. A fera aproximava-se sem pressa, certa de estar diante de uma presa fácil. Estava tão perto deles que lhe ouviam a respiração rouca. Leive nunca vira um urso vivo antes. Os ursos levados para a moradia inuit já chegavam mortos, com um ar pacífico, quase simpático. Mas essa velha ursa era apavorante.
Da bocarra entreaberta, longos dentes amarelados brilhavam através da baba que escorria de seus beiços negros, e os olhos, cheios de cólera, estavam injetados de sangue. Assim que ela tomar impulso, eu atiro, sussurrou Apolluque. A ursa se deteve a alguns metros das crianças. Arredondou o dorso, preparando-se para dar um salto majestoso. No mesmo instante, Apolluque arremessou seu arpão com toda a força. A ponta da arma cravou-se no imenso pescoço. O cabo se quebrou e caiu no gelo. A ursa bramiu, irritada. A ferida era desagradável, mas não mortal. Ela agarrou a corda do arpão com suas grandes patas e puxou para arrancar de seu corpo o incômodo objeto. Quando conseguiu estipar a ponta de osso, porém, o sangue jorrou em golfadas na espessa pelagem branca. Perfurei uma artéria, exclamou Apolluque, exultante. Olhem como sangra! A ursa rosnou, louca de fúria dessa vez. Deu um pulo e caiu pesadamente em cima de Apolluque, que não teve tempo de se esquivar. Leive precipitou-se sobre o peito da ursa com o punhal na mão erguida. A ursa envolveu-o imediatamente com suas grandes patas dianteiras e cravou-lhe as garras no ombro. Ataque-a! Berrou Apolluque. Ele estava caído debaixo do traseiro da ursa e não conseguia mais se mexer. Mas Leive também não conseguia atacá-la com a faca, pois a ursa bloqueara seu braço. Narua assistia ao combate, paralisada de terror. No entanto, ao ver Leive entre as patas da ursa, uma raiva incrível apoderou-se dela. Esquecendo o medo, pegou o cabo do arpão e começou a golpear com ele a cabeça da ursa. Surpresa, a fera virou-se. Narua escutou algo sibilar. Depois, um ruído surdo. A ursa cambaleou um instante, tossiu uma ou duas vezes. Depois, o sangue em seus olhos desapareceu e, com um gorgolejar esquisito, caiu para a frente, arrastando Leive na queda. Perplexa, Narua ergueu os olhos para Leive. Ele se levantara e seguia mancando para o flanco da colina, o mais depressa que seu pé ferido lhe permitia. Agitava sua faca no ar e gritava uma palavra que ela não compreendia. Toisten! Toisten! O grande Vinck baixou calmamente o arco. Sua flecha atingira a ursa em pleno coração, no momento em que Narua a atacava por trás. Leive e Toisten caíram nos braços um do outro, ambos estupefatos por encontrar quem acreditavam ter desaparecido para sempre. Mas havia outra coisa mais importante a que era necessário dar atenção naquela hora. Apolluque jazia no chão, inconsciente, encolhido sobre a perna direita. Narua tirou-lhe cuidadosamente o camique e cortou-lhe a calça com a faca de Leive.
O ferimento parecia grave. A parte inferior da perna estava torcida e a ponta do osso projetava-se por cima do joelho. Sua perna está quebrada, disse Leive a Apolloque, que recobrava devagar os sentidos. Precisamos recolocá-la no lugar, se você quiser voltar a andar direito por um dia. Apolloque concordou, movendo a cabeça, com um sorriso onde se notava um laivo de ironia. Agora é a sua vez, Leive. Vou tentar ser tão corajoso quanto você foi. Leive esquartejou a ursa. De seu enorme tórax arrancou 2 costelas. Depois voltou para onde estava Apolloque. Prepare-se, vai doer, preveniu ele. Apolloque não respondeu. Virou a cabeça para a neve e fechou os olhos. Leive segurou a perna quebrada, estendeu um pouco as 2 partes e procurou rejuntá-las da maneira como deveriam ficar. Apolloque não emitiu nenhum som. Seus olhos estavam firmemente cerrados. Só os lábios crispados traíam sua dor. Ao terminarem, Narua delicadamente cobriu outra vez a perna de Apolloque com a calça e recolocou-lhe no pé o camique, do qual antes cortou ao meio a parte de cima. Só então Leive e Thorsten puderam entregar-se à alegria do reencontro. Apolloque não se enganara. A Vila Vinque estava bem próxima e fora o que os salvara. Thorsten estava caçando nos arredores e ele era um arqueiro excepcional. A reação desesperada de Narua contra a ursa dera-lhe tempo para ajustar a flecha. A caminho da vila, Leive pensava na estranha viagem que terminava. Apolloque estropiado, ele próprio sem 2 dedos do pé e com o ombro dilacerado pelas garras da ursa, e Narua, que sem uma palavra salvara diversas situações. Leive sentiu-se invadido por um sentimento ao qual não sabia que nome dar. O menino que desejava se tornar ser humano. Narua olhava ao redor, com ar curioso, o interior da grande casa. Encontrava-se sentada numa cama estreita, onde haviam instalado Apolloque, carregado até lá pelos homens de Thorsten. A casa era maior que já vira antes. Tinha uma sala gigantesca onde todos os humanos se reuniam e que continuava em uma construção mais baixa, onde todos os animais domésticos ficavam confinados em pequenos compartimentos. Ela escutava as numerosas vozes estrangeiras e pensava que, se Leive não estivesse lá, teria ficado morta de medo. Thorsten de Estocanes escutou atentamente o relato de Leive sobre seu salvamento e sua vida com os inuites. Quando o menino terminou de falar, ele disse: Você nos contou um bocado de coisas sobre essa gente, que sempre chamamos de Skraelings, e creio que aprendemos muito com a sua história.
Agora é minha vez de contar o que se passou há 3 anos no meio do gelo. E Thorsten contou sua miraculosa aventura. Seu dracar realmente afundara, esmagado pelos blocos de gelo, mas isso não acontecera tão rápido quanto era de se temer. Eles tiveram tempo de desembarcar animais e pessoas no gelo e, por sorte, encontravam-se muito próximos de uma placa grossa de gelo que resistiu à fúria dos elementos. Os 2 outros navios foram seriamente avariados, mas continuaram a flutuar. Apesar de numerosas tábuas de madeiras do casco terem sido arrebentadas, logo que a tempestade se acalmou um pouco, eles conseguiram se aproximar da placa onde estava Thorsten. E foi assim que sua tripulação e ele foram salvos.